Eu, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme, que é a garantia que não vai ter para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura, facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta no mercado, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia pra rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta do recado pra esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo. Eu começo esse vídeo pedindo desculpas, mas não tem expressão melhor para descrever o que está acontecendo, o que eu vou falar agora, do que aquela expressão, essa é para cair o cu da bunda mesmo. Me desculpa, mas essa é para cair o cu da bunda. Eu me lembro, há não muito tempo atrás, o orgulho que nós sentíamos da nossa Polícia Federal, que prendia corruptos, os chefões dos maiores esquemas de corrupção, que quando andava nas ruas, a Polícia Federal era aplaudida, as pessoas tinham boné da PF, as pessoas tinham camiseta da PF, nós nos sentíamos representados pela instituição que naquela época estava salvando o Brasil da corrupção. Hoje nós vivemos num país que está sendo dominado de novo pelo crime organizado, drogas entrando pelos países vizinhos, as fronteiras escancaradas. E o que a Polícia Federal está fazendo? Além, é claro, de invadir a casa de senhorinhas de idade, de invadir a casa de adolescente, de intimidar pessoas inocentes. O que a Polícia Federal está fazendo? Rápida interrupção, estou instalando o ar-condicionado aqui do lado. A mando do Alexandre de Moraes e da PGR, lembrando que o PGR hoje, o Gonê, ele é um capacho do Alexandre de Moraes, ele tá ali a mando do Alexandre de Moraes também. O Alexandre de Moraes tá mandando na porra toda. Então a Gestapo da Polícia Federal agora... Eu tenho que mostrar pra vocês isso aqui, cara, isso aqui é ridículo. Polícia Federal vai identificar quem usou X após bloqueio para a STF aplicar multas. Olha o que a nossa Polícia Federal se reduziu. Ao invés de combater o crime, PCC, Comando Vermelho, tráfico de drogas, não. Eles vão sentar no computadorzinho e ficar olhando quem foi que acessou uma rede social. Cara, isso não é brincadeira. Nós temos hoje no Brasil mais de 20 milhões de usuários do X. A nossa Polícia Federal vai investigar 20 milhões de pessoas? Cara, é tipo assim, se você for pego usando crack, droga nas ruas, não acontece nada. A Polícia Federal te dá carona pra casa do jeito que as coisas estão. Agora, se você for pego usando uma rede social, aí, meu amigo, é 50 mil reais de multa por dia que você usou. É desesperador. Como que nós chegamos nesse buraco? A Polícia Federal iniciou investigação a pedido da PGR, que na verdade é o Alexandre de Moraes, né? E vai identificar quem burlou a decisão do STF, a decisão do Alexandre de Moraes. A multa por uso irregular é de 50 mil reais. A Polícia Federal vai investigar e identificar usuários no Brasil da rede social X, de Elon Musk, que permanecerem usando a plataforma mesmo após o bloqueio determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, eu sei que o PT continuou usando, que deputados do PT continuaram usando. E referendado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A apuração recai sobre quem usou o X depois do dia 30 de agosto. Cara, olha a loucura que é isso aqui. Olha a loucura que a gente entrou. A nossa Polícia Federal se reduziu a bedel de rede social. Eles se reduziram a um grupo de pessoas que vão ficar investigando quem usou uma rede social para aplicar multa. Que vergonha. Eu me lembro da aclamação do Brasil quando eles passavam levando os presos, levando as pessoas para o presídio, os criminosos, os corruptos.
Agora eles levam senhorinhas com a Bíblia debaixo do braço e agora querem multar. Não, cara, que vergonha. Eu penso assim, bicho, se eu fosse da Polícia Federal, eu pedia demissão, eu ia trabalhar na iniciativa privada, eu ia trabalhar em qualquer outra coisa, porque que ridículo é isso. Alexandre de Moraes determinou que 20 milhões de pessoas no Brasil sejam investigadas pela Polícia Federal. Mais de 20 milhões. Como? Como que a gente... Cadê os senadores para fazer alguma coisa, gente? De novo, eu vou ter que de novo. Quando é que os senadores vão fazer alguma coisa? Principalmente, eu vou abrir aqui para você ver, principalmente estes senadores aqui, ó. Principalmente esses senadores que não fazem nada. Ô, porcaria, só porque eu tô querendo clicar o trem não vai. Principalmente os senadores que não estão trabalhando, que ficam indefinidos. Esses aqui, ó, esses meses aqui que você está vendo. Cadê esses senadores para trabalhar pelo Brasil? Onde estão os senadores para trabalhar pelo nosso país e fazer alguma coisa? Esses aqui, ó, trabalham para o sistema. Cada um desses aqui estão trabalhando para o sistema. E o placar como é que tá? Tá assim, ó. A gente precisa de mais 5 para acabar com isso. Não temos. Nós fomos abandonados pelos nossos senadores. Os nossos senadores, eles estão vendo isso e não fazem nada. É o Senado. Cara, não conta não. Entra no site, pessoal. Entra nesse site aqui. De novo divulgar. votossenadores.com.br e vai pra cima dos senadores, porque que ridículo. Que ridículo. É de cair o cu da bunda. Cientista político diz que o Brasil vive um golpe em câmera lenta. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Paulo também afirmou que o STF pode tudo, porque os outros poderes acham que assim deve ser. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Informação urgente já na sua tela. Agora, ministros do STF debatem se o termo mãe viola o direito das pessoas trans. Meus amigos, isso aqui é assustador. O trabalho de Cássio Nunes Marques e André Mendonça. O Brasil vivendo uma ditadura onde uma pessoa só pode tudo, com canetada em cima de canetada, e eles estão preocupados em debater se o termo mãe viola o direito das pessoas trans. Que país é esse? Que vergonha que vem acontecendo no nosso Brasil, aonde ministros do STF que estão no mesmo cargo daquele outro ministro estão assistindo e estão de braços cruzados e estão debatendo se o termo mãe viola o direito de trans. Como assim, meus amigos? Preste bem atenção nessa revolta aqui e me ajude a compartilhar. Vou mostrar para vocês que já está acontecendo ameaça em Brasília. Senadores, jornalistas no Brasil inteiro. E ninguém tá fazendo nada. Um colegiado que também acho que não haveria nenhum impedimento que constasse a opção barra pai de um lado e barra mãe de outro, porque a mãe que se considera nessa qualidade, acho que também gostaria de ter essa designação. Imagina, nós estamos aqui diante de um direito de minoria, que é um direito fundamental subjetivo, a não ser reconhecido como não se reconhece. Agora, nós não podemos descuidar de milhões e milhões de jovens brasileiras que acalantam o sonho de ser mãe. É isso mesmo que vocês estão vendo, gente. Ministros debatem se termo mãe viola direito das pessoas trans. O STF não foi feito para isso. O STF é o guardião da Constituição. Vocês deveriam estar discutindo medidas que favorecem o povo. Você querer discutir se tem que mudar o nome. Mãe, isso é um absurdo, isso é uma afronta. Olha o que vocês deveriam estar discutindo aqui, ó. Valor bilionário. Governo Lula deve confiscar dinheiro de brasileiros em contas bancárias. Olha isso aqui, ó. Gestão federal alega dinheiro esquecido e usa para fechar o orçamento 2024. Alega dinheiro esquecido. Não é mais fácil vocês divulgarem que o povo esqueceu esse dinheiro e vocês devolverem esse dinheiro que vocês querem confiscar porque vocês querem fechar o orçamento?
Se vocês estão em déficit, vocês deveriam estar cortando da própria carne. STF, eu vou dar trabalho para vocês. Eu vou encaminhar junto com o meu partido aqui uma provocação para vocês julgarem isso aqui inconstitucional. Tomar dinheiro do povo é inconstitucional. Em vez de você estar julgando situações que não vai resolver nada da vida do povo, mudar o nome da mãe. Vamos ajudar o povo, STF. Vamos trabalhar. Vamos para cima. Tamo junto. Só lembrando aqui, Cássio Nunes, André Mendonça, que a bomba vai explodir no colo de vocês também. Os Estados Unidos já está articulando para proibir a entrada de todos ministros da Suprema Corte, porque vocês fazem parte de todo esse escândalo que acontece no nosso país, aonde a Polícia Federal vai investigar mais de 20 milhões de pessoas por usarem VPN. E qual que é a preocupação de Cássio Nunes e André Mendonça? Que se o termo mãe viola o direito de pessoas trans. O Brasil não tá preocupado com isso. O Brasil não precisa disso agora. Quem tem que debater isso é o Congresso, senadores e deputados, que foram eleitos para mudar as leis. Tem voto popular e não vocês, ministros do Supremo Tribunal Federal, que não tem um voto popular. Vocês não são escolhidos pelo povo. A bomba vai explodir no colo de todo mundo. Pode ter certeza disso. Esses omissos, covardes, que estão calados, a casa vai cair para vocês também. Porque na hora que os Estados Unidos aprovar essa lei, países que seguem a mesma linha de pensamento, que é a liberdade de expressão, sem banimento de rede social, vai copiar. Daqui a pouco não entra na Argentina, daqui a pouco vários países da direita, países que gostam da liberdade, que lutam por isso, vão proibir vocês de entrarem. Vocês já não podem mais caminhar nas ruas do Brasil. Nem Cássio Nunes e André Mendonça, nem vocês indicados pelo presidente Bolsonaro não conseguem andar nas ruas. Por quê? Tem medo do povo. O povo está vendo toda essa realidade triste que acontece nesse país. A bomba vai explodir no colo de vocês, pode ter certeza disso. Continuando, Augusto Nunes diz que ministros do STF estão fazendo pressão nos parlamentares para não se posicionar a favor do impeachment. Todos que se opuseram ao impeachment fizeram isso por medo de cadeia. Evitava em algum ponto aí, não localizável, sei lá qual é a posição, só conheço essas três aí. Mas vamos lá. Tá correto, prefeito de Chapecó. Não se pode responsabilizar um partido só, não. O PL tem gente que precisa ser chamada aí às vias de fato pelo seguinte. Eles mostram que o PL não é o partido ainda, pelo menos, não é. Até agora não. O partido de direita que a direita brasileira merece. Essa que surgiu agora nos últimos anos aí, que é democrática, a favor da democracia, da liberdade, etc. E firme nas posições. Então o Geyer, meu amigo, o Geyer precisa também lembrar isso aí. Tá correto. Tá correto. Agora é o seguinte, são informações, como temos dado aqui, são fatos. Isso aí, não brinco com essa coisa. Os ministros do Supremo estão há vários dias fazendo uma pressão direta, não só sobre senadores, mas também sobre deputados federais, lembrando a todos eles que os que têm problemas no Supremo, que eles serão julgados por esses ministros. Agora, eles estão fazendo uma pressão, estou sendo gentil, né? Isso aí é chantagem. A pressão direta sobre os parlamentares, os ministros. Portanto, eu não estou sendo nada leviano, pelo contrário, ao afirmar o seguinte. Eu nem preciso dar exemplos, por exemplo, está aqui, Omar Aziz, Otto Alencar, o que eles podem fazer? Todos os que votarem diante da pressão popular que está provocando essas mudanças, todos os que se opuserem ao impeachment, fizeram isso por medo de cadeia, por medo de julgamento do Supremo, porque tem culpa no cartório, porque tem problemas a acertar com a justiça e temem uma cela, a vida numa cela. É isso. Porque não é possível que um político que, repito, tem um instinto de sobrevivência aguçado, não perceba que está indo contra a vontade popular
quando se opõe a uma medida que é a única capaz de levar o Brasil à estrada da pacificação. Não tem outra. É fundamental você botar o Supremo no seu devido lugar e deixar claro que, além disso, queremos a anistia. Quem se opõe a isso, todo deputado ou senador que opta pelo suicídio eleitoral, ele está sob pressão com motivos sólidos para que ele haja contra a vontade popular. Urgente, Greenwald fala sobre mensagens vazadas de Moraes e que sofreu ameaça, mas não vai parar. Estamos sendo ameaçados, mas nunca na minha carreira eu parei por ameaça. Um jornalista de esquerda revelando a ameaça que está acontecendo em cima de jornalistas, em cima de senadores, deputados, todo mundo sendo ameaçado. Esse é o país que a gente vive. Igual o Gustavo Gaia falou, alguns anos atrás, eu lembro muito bem disso, onde a Polícia Federal colocava essa bandidagem na cadeia, essa quadrilha na cadeia. Não é à toa que o chefe da quadrilha foi parar na cadeia também, que virou depois até presidente. Uma vergonha que acontece nesse país. A gente não pode falar o que pensa, entendeu? Se dá muitos comentários, é censura, é bloqueio, é multa. E os senadores podem ter certeza que vocês ficarem do lado da ditadura, o Brasil não vai perdoar. Meus amigos, preste bem atenção agora então, nesse outro vídeo aqui, e me ajude a compartilhar daqui a pouco a notícia do dia. Alan, eu confesso que não entendo mais nada, né? Tô tentando entender aqui essa ação do X, e me corrija, Alan, você que diante da tua sabedoria, salvo engano, o X deixou o Brasil por conta do fechamento do escritório, das ameaças, mas primeiramente por conta de não ter suspendido perfis, dentre eles o teu. Aí muda, vai pro Cláudio Flair, muda, dá esse olé no Alexandre de Moraes e depois decide bloquear os perfis, que eu não estou entendendo mais nada, Alan. Vamos trabalhar aqui com documentos e pronunciamentos oficiais. O primeiro pronunciamento oficial do perfil do X, né, que é o Global Affairs que eles têm lá, é uma conta verificada do próprio X para poder esclarecer. O Twitter não deu um olé. Como a base do Twitter em toda a América Latina era no Brasil, o escritório principal era lá, o Brasil é o país mais importante da América Latina, só realmente alguns brasileiros aqui não sabem isso, né, infelizmente, sobretudo os militares. O Brasil é o país mais importante da América Latina e é ali que funciona a base das maiores empresas que estão na América Latina. O X, por exemplo, é uma empresa milionária no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é bem mais do que isso. E o que ocorreu foi o seguinte: com a saída do escritório no Brasil, com um perigo de prisão do responsável da empresa no Brasil, o Elon Musk, então, está fazendo algumas mudanças. Por exemplo, o X já não está mais na Califórnia, está indo para o Texas, aqui nos Estados Unidos. O que o governador da Califórnia, todos sabem, é bem esquerdista e também viola a Constituição inúmeras vezes, como foi recentemente querendo impedir memes, né, em relação a ele, em relação aos candidatos e políticos democratas de esquerda aqui nos Estados Unidos. O que ocorreu foi que o X precisou utilizar outros provedores que não os próprios para poder manter a operação em toda a América Latina. Com isso, utilizou o Cloudflare para poder manter, então, o serviço na América Latina. Com isso, é óbvio, né, o Cloudflare ele trabalha como uma proteção. Eu não vou aqui ficar falando a linguagem técnica, que não é minha área, né? Ontem eu entrevistei o Laudelino lá no Boletim da Noite do Terça Livre, até para explicar esses detalhes, antes, inclusive, do retorno dos bloqueios, que eu vou falar logo em seguida. Mas o que acontece foi que, nessa mudança, os perfis voltaram porque as pessoas estavam utilizando outro tipo de acesso à internet, né? Que é DNS, IP. Eu não vou ficar tentando me aventurar nesses termos técnicos, não é minha área. Mas, basicamente, é isso. As pessoas estavam utilizando o X como se eles estivessem utilizando o X do lado de fora do Brasil. E aí, óbvio, aconteceu aquilo dali. Agora, por que os advogados do X correram para poder esclarecer, olha, a gente não fez nada demais, etc. Porque o X não quer desobedecer nenhuma ordem judicial que tenha fundamentação legal e nem quer desobedecer nenhuma lei brasileira. O que acontece é que as ordens do Alexandre de Moraes não estão fundamentadas em nenhuma lei e o X tem, então, em sua defesa, diante das autoridades americanas,
para dizer o seguinte: olha, nós não estamos violando nada. Porque isso é um pouco confuso para o pessoal entender. Como é que é uma empresa americana e ao mesmo tempo tem a empresa brasileira? A empresa americana tem um CNPJ americano e a empresa brasileira tem um CNPJ brasileiro. Essa empresa de CNPJ brasileiro é uma empresa, a americana é outra, é como se fosse uma filial. Só que o Alexandre de Moraes quer confundir tudo, inclusive as pessoas que são sócias dessa empresa. O Elon Musk não é o CEO do X, o Elon Musk não é o CEO da Starlink, o Elon Musk não é nem sequer o CEO do Tesla. Ou seja, ele tem outras pessoas que são os representantes dessas empresas. Ele é apenas o dono, porque ele tem a maior parte das ações. Então, as pessoas às vezes não entendem muito isso, sobretudo quem nunca teve empresa, então fica um pouco confuso. Mas para deixar bem claro, Vitória, é como se eu tivesse algum tipo de ação na Microsoft, por exemplo, e o Alexandre de Moraes proibisse todo mundo de usar o Windows. Sendo que eu não sou o dono, eu só tenho uma parte de porcentagem. Isso eu estou falando num cenário hipotético. Essa é a loucura do Alexandre de Moraes. Agora, por que os advogados estão tomando essa decisão no X? Para mim é evidente que eles estão tentando salvar o próprio salário. Porque se o Elon Musk tira completamente a empresa do Brasil, esses advogados brasileiros perderão seus empregos. E eu não confio nos advogados do X. Eu vou aguardar o Elon Musk fazer algum tipo de pronunciamento, ele próprio, e o próprio X, por meio da Global... acho que é Global Affairs, se eu não me engano. Estou falando de memória aqui. Cloudflares, né? É isso? Não, o Global International Affairs. Okay. Acho que é isso. É um perfil do X, do X. Ok, o perfil, ok, perdão. Isso, um perfil que tem um selo dourado, Sim. que é quem faz o pronunciamento acerca das censuras e decisões judiciais mundo afora. Porque o que acontece, Pitoli? O que a gente tem visto até aqui. No Brasil, eles tentam fazer alguma coisa para poder sobreviver, obedecer ao Alexandre de Moraes, e o Elon Musk fala assim, não, eu sou o majoritário aqui, eu vou tomar essa decisão aqui, essa decisão que tem que ser tomada. Vale aguardar, né, porque os advogados do X estão dizendo, como falaram a imprensa hoje pela manhã, dizendo que sim, vão manter o bloqueio e o banimento das contas, como a minha conta, a conta do Paulo Figueiredo, do Constantino, da Ludmilla, etc. Mas foi o Elon Musk quem tinha liberado as nossas contas no Brasil. Ele é que tinha tomado essa decisão. Então agora basta aguardar um pouco, a gente está no calor do momento, porque eu não sei se essa direção que os advogados querem tomar para manter a operação do X, né, do X no Brasil, eu não sei se essa será a mesma decisão do Elon Musk. Por quê, Pitoli? Porque ontem mesmo, 4 ou 5 deputados, com mais um senador, tomaram a decisão de escrever uma carta em nome do Congresso americano, Câmara e Senado, impondo a Alexandre de Moraes e a todos os membros do STF caçar o visto deles, inclusive diplomático. Ou seja, é o Congresso americano enviando uma carta para a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, impedindo que eles tenham visto, e o visto que eles tiverem nesse exato momento seja cancelado, e impedindo qualquer futuro visto, como por exemplo investidor, ou um visto de habilidades especiais, caso eles queiram vir para os Estados Unidos morar como residente permanente, etc. Quem cuida dos vistos nos Estados Unidos, quando a pessoa está aqui, não é a Secretaria de Estado, é o Homeland Security. Mas quando você está fora dos Estados Unidos, você tem que ir para uma embaixada, você tem que ir para um consulado, e aí quem faz o pedido de visto, esse sim é o órgão da Secretaria de Estado. E essa carta foi enviada para a Secretaria de Estado do governo Biden. E o que o governo Biden se pronunciou ontem mesmo, e que a Globo está escondendo, embora foi feita a pergunta pela jornalista da Globo na Casa Branca, o governo Biden disse que condena as ações do Alexandre de Moraes de bloquear o X no Brasil. E aí eu te pergunto, você no lugar do Elon Musk, sabendo que a administração Biden condena um bloqueio, você vai querer cumprir uma ordem ilegal, inconstitucional, que não tem nenhuma fundamentação legal? Ou você vai dobrar a aposta e falar assim, não, ele é que precisa cair, esperando, por exemplo, o apoio dos senadores para a abertura do impeachment do Alexandre de Moraes no Senado? Eu aposto que o Elon Musk vai esperar um pouco para ver como vai ficar a movimentação no Senado e, sobretudo, porque em novembro nós teremos eleições e aí a Secretaria de Estado do ano que vem não será do Biden, será do Trump. E eu quero ver o Alexandre de Moraes peitar essa. Alan, eu confesso que não entendo mais nada. Meus amigos, prestem bem atenção então aqui na informação do dia e me ajude a compartilhar. Cientista político diz que o Brasil vive um golpe em câmera lenta. As decisões monocráticas e inconstitucionais de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, têm sido questionadas por lideranças brasileiras e estrangeiras.
Nos últimos anos, a Suprema Corte passou a assumir o protagonismo na política nacional, algo que não era visto antes no país. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, publicada nesta quarta-feira, 19, o cientista político Paulo afirmou que hoje o Supremo pode tudo, porque os outros poderes acham que ele pode tudo. Por esse motivo, segundo ele, o Brasil vive um golpe em câmera lenta. O problema do ego, de acordo com Kramer, há um problema do ego nas autoridades que exercem um cargo público no Brasil. O que ocorre no país hoje tem uma relação com patrimonialismo e predomina na política brasileira, afirmou. Aqui as pessoas, quando alcançadas a uma posição de poder qualquer, acabam se achando maiores e mais importantes do que os outros cargos. O cientista político ainda disse que os magistrados exercem o poder de forma imoderada. Trata-se daquilo que muitos chamam de poder moderador. No entanto, de acordo com ele, a Constituição Federal não concede esse benefício, ou seja, constitucionalmente, nenhum órgão da República tem a prerrogativa de ser o poder moderador. Oficialmente, tivemos o poder moderador no Império, na Constituição de 1824. Disse, de lá para cá, na República, a figura desse poder deixou de existir na Constituição. Aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.